Boa tarde a todos. É um prazer participar dessa mesa tão importante nesse evento que foi organizado com tanto carinho aí para todos os profissionais aí da equipe de enfermagem relacionados ao cuidado, sobretudo aos pacientes onquematológicos em situações emergenciais, como é a mesa que está sendo aí encaminhada de maneira brilhante iniciada pela Elvira e com a moderação aí sensacional da, da Zaira, né? Muito obrigado por tudo e pela oportunidade de estar aí contribuindo com todos. Então, a minha temática é assistência de enfermagem às pessoas com neutropenia febril e sepse. É um desafio falar em 25 minutos sobre uma temática tão complexa, mas eu vou tentar enfocar aí nas principais questões que a equipe de enfermagem, tanto o técnico, o auxiliar e os enfermeiros, podem contribuir, principalmente para identificação precoce e o manejo do paciente com neutropenia febril e também com a sepse. Não tem como falar da neutropenia febril e até mesmo da sepse sem fazer uma introdução a respeito da infecção, porque o paciente que chega a ter um quadro séptico, mais para frente vocês vão ver a definição de sepse, que é, na verdade, uma piora do quadro clínico infeccioso. Então, com isso, toda a infecção ela pode evoluir mal e desencadear a sepse e a etapa mais grave da infecção, que é o choque séptico. A infecção é a agressão ao organismo causada principalmente por bactérias, vírus e fungos, ou seja, os micro-organismos, com ativação de mecanismos de defesa que podem ser originadas em vários órgãos. Eu deixei grifado a palavra vírus de propósito, porque é a grande questão, é o micro-organismo aí, microscópico que está causando todo esse transtorno no mundo inteiro relacionado ao vírus SARS-CoV-2, que é o vírus aí que causa a COVID-19. E alguns casos de COVID estão evoluindo para sepse e também para choque séptico. E muitos pacientes acabam falecendo quando não consegue reverter o quadro, mediante a sepse ou até mesmo o choque séptico pulmonar, geralmente, porque é o órgão ao qual o vírus ele mais ataca, e geralmente esses pacientes COVID-19 estão evoluindo para sepse e choque séptico, e infelizmente alguns estão falecendo com essa complicação aí dessa doença tão devastadora que a gente está vivendo no momento. Antes de entrar na questão da neutropenia febril e da sepse, a gente tem que fazer esse caminho para chegar lá na questão da sepse propriamente dita e na neutropenia febril também. Aqui eu trago alguns facilitadores para o desenvolvimento de uma infecção. Hereditariedade, comorbidades, inadequação na higienização das mãos, uso de EPIs inadequado e inadequação também nas medidas de proliferação de micro-organismos nos procedimentos aos pacientes. Aí aqui já entra a questão das medidas essenciais de higienização das mãos e todas aquelas medidas relacionadas à asepsia dos procedimentos. E aqui tem uma foto já mostrando o quantitativo de micro-organismos que podem ser originados e habitar a nossa mão. Então, é por isso que é muito importante enfatizar a higienização das mãos e todo o controle relacionado ao impedimento de proliferação de micro-organismos. Outro facilitador
para o desenvolvimento de uma infecção é a deficiência do sistema imune. Exemplo que a gente vai enfocar nessa aula são os pacientes oncohematológicos, que podem ter um comprometimento aí do sistema imune, e, por exemplo, também os pacientes com leucemia em tratamento quimioterápico. Eles também têm essa própria condição de tratamento quimioterápico na leucemia é um facilitador para o desenvolvimento da infecção. E a infecção é justamente aquilo que a gente não quer que o paciente desenvolva. E existem inúmeros outros facilitadores para o desenvolvimento de uma infecção, mas eu não vou detalhar porque o enfoque vai ser no facilitador relacionado à deficiência do sistema imune, que é aí que vai entrar a questão da neutropenia febril. A neutropenia febril, como a nossa amiga Elvira já introduziu perfeitamente, ela é um facilitador da questão da infecção, porque os neutrófilos são os tipos de leucócitos que, quando acontece uma agressão ao organismo, ou seja, um micro-organismo, por exemplo, ele entra em contato com a corrente sanguínea e com o corpo humano, com o organismo, essas são as primeiras células de defesa que é a linha de frente, né? São os soldados da linha de frente do nosso organismo que entram em ação para tentar eliminar aquele agressor, aquele corpo estranho, aquele invasor que vai causar a determinada agressão e, no caso do micro-organismo, vai instalar a infecção. E a neutropenia febril, ela é a principal causa do tratamento quimioterápico, por exemplo, que é o exemplo aqui que eu vou estar dando como facilitador de uma infecção. Por que facilitador? A quimioterapia, ela vai acabar eliminando os neutrófilos, assim como as outras células sanguíneas, e vai fazer uma interferência, e de propósito, na questão da hematopoiese, que é a divisão e a criação de células sanguíneas na medula óssea, na intenção de que na próxima leva, né, na próxima produção de células sanguíneas, que essas células elas venham ser criadas, originadas de maneira adequada, porque os pacientes que fazem quimioterapia que têm leucemia, e a gente tem inúmeros tipos de leucemia relacionados, a gente vai ter a nossa amiga Liliane, que vai estar fechando a mesa de hoje, vai explicar um pouquinho sobre a questão das leucemias, vocês vão perceber que existe aí uma proliferação inadequada de células do sangue, e a quimioterapia, ela vai explicar de maneira mais detalhada, ela vem no intuito de fornecer à medula óssea a oportunidade de produzir células sanguíneas de maneira adequada, células normais, não doentes, como são as células da leucemia. E o tratamento, que é a quimioterapia, ele faz exatamente essa eliminação das células doentes, mas automaticamente as células normais que são produzidas, elas também são eliminadas, inclusive os neutrófilos. Então, a neutropenia, isoladamente, ela já é esperada nos tratamentos de quimioterapia. Porém, esses pacientes, quando neutropenia, como a Elvira também já introduziu, é a diminuição do valor dos neutrófilos. Como que a gente identifica a neutropenia? Através do exame laboratorial, a Elvira também já introduziu um pouco da temática para vocês. E esses pacientes, como eles não têm defesa, ou seja, eles não têm essa linha de frente para defender o organismo contra o SARS-CoV-2, por exemplo, a chance desse paciente evoluir para uma infecção é muito grande em comparação a uma pessoa que não tem essa neutropenia. Então, esse indivíduo
que recebe quimioterapia, eles não têm defesa. Então, a evolução de infecção nesses pacientes é extremamente rápida e é um facilitador. É fácil instalar e proliferar um micro-organismo no organismo de um paciente com neutropenia. Quando esse paciente faz quimioterapia e ele chega aqui no nosso serviço de pronto atendimento com febre, por exemplo, uma criança que chega com febre, a gente já tem o pensamento relacionado ao protocolo de sepsis, que é o que eu vou falar mais à frente, as condutas que a gente faz, e é relacionado ao tratamento e à intervenção relacionada à sepsis, que eu vou passar para vocês o passo a passo, que é orientado pelo Instituto Latino-Americano de Sepsis. Então, neutropenia febril é uma emergência hematológica, que é a associação da diminuição dos neutrófilos e o quadro de febre, que geralmente estão associados a pacientes, por exemplo, que fazem quimioterapia. Então, a sepse, agora a gente consegue falar sobre sepse, é a resposta inflamatória desregulada do hospedeiro à infecção. Então, é quando o organismo ele faz uma resposta extremamente exacerbada da infecção. Tem uma elevada taxa de mortalidade, 1 em 4 pessoas com diagnóstico falecem. A nossa meta, na verdade, é não deixar com que uma infecção se instale, para que não tenha a chance de evoluir para um quadro séptico e até mesmo choque séptico e óbito. Então, a gente tem que ter em mente que, a partir do momento que o paciente tem uma infecção, seja ela qual for, seja de qual sítio for, pode evoluir para uma sepse. Então, é muito melhor prevenir já uma infecção, principalmente em pacientes oncohematológicos, pacientes que têm os facilitadores de desenvolvimento de infecção, do que deixar instalar essa infecção, por isso que é muito importante o autocuidado também do paciente, a participação dele em todo o processo de cuidado é muito importante. Então, a meta, quando o paciente ele tem uma infecção e ele é identificado o quadro séptico nesse paciente, a meta é o reconhecimento precoce de toda a equipe interdisciplinar e nós, enquanto enfermagem, nós temos a oportunidade de identificar muito rápido as questões relacionadas às disfunções orgânicas, que são os sinais e sintomas relacionados à sepse, especificamente para reconhecimento da sepse, que eu vou estar passando para vocês também nos próximos slides, quais são essas disfunções orgânicas que a gente identifica para entrar com um tratamento específico e dizer que aquele paciente está em quadro séptico ou choque séptico. A nomenclatura foi atualizada pelo censo Sepsi 3. Atualmente, a gente fala que o indivíduo tem uma infecção. Se essa infecção ela piora, ele evolui para sepse. Se a sepse continua com quadro de piora, ele evolui para o quadro de choque séptico, e esse quadro de choque séptico é o que a gente mais teme, é o que mais a gente não quer que aconteça, que seja diagnosticado, porque o choque séptico está muito associado ao óbito. Antigamente, a gente utilizava também os sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, só que, de acordo com o Instituto Latino-Americano de CIRS, para diagnosticar a sepse na atualidade, tem que ter obrigatoriamente a presença de pelo menos uma disfunção orgânica. E nem sempre, quando tem a presença de sinais da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, esse paciente apresenta uma disfunção orgânica. Então, é importante, para fechar o diagnóstico de sepse, que ele tenha uma disfunção orgânica, que eu vou estar passando nos próximos slides quais são. Então, a nomenclatura para identificar a sepse é a presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida. Para ser choque séptico,
tem que ter a evidência da sepse somado a uma hipotensão severa, que tem a necessidade de uso de amina, noradrenalina, vasopressina, porque é refratário à ressuscitação volêmica, e aí muitas das vezes tem que funcionar uma profunda, e esse paciente, quando evolui para choque séptico, ele se torna um paciente extremamente grave, e ele tem que, e a cada minuto que passa, assim como a sepse, mas o choque séptico já está atingindo, essa resposta desregulada do organismo já está atingindo vários órgãos simultaneamente. E a CIRS, que era o que a gente utilizava para definir a sepse antigamente, mas em algumas situações específicas, o documento do Instituto Latino-Americano de Sepse deixa a instituição de saúde juntamente com a CCH. Na verdade, quem direciona o protocolo de sepse e o manejo da sepse na instituição, o documento diz que é a CCH juntamente com a instituição, e eles deixam uma brecha na orientação que, na verdade, a CIRS ela pode ser utilizada, sim, caso a instituição de saúde, juntamente com a CCH, acha que deva seguir. Em casos específicos, como no Hemorrio. No Hemorrio, a gente, com paciente que faz quimioterapia e, obviamente, leucêmicos, a gente segue a febre como já suficiente para iniciar o protocolo de sepse, porque a gente não paga para ver, é uma questão zelosa mesmo. Essa febre desse paciente com quimioterapia pode estar relacionado já a um quadro infeccioso. Então, de forma zelosa, a gente já segue todas as recomendações que devem ser seguidas para o tratamento da sepse, que eu também vou estar passando nos próximos slides. Então, a CIS é a febre ou a hipotermia abaixo de 36, frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20 e leucocitose. Antigamente, se a gente tivesse 2 desses sinais aí, a gente já diagnosticava como sepse, mas hoje em dia atualizou e a sepse só é diagnosticada a partir do momento que o paciente apresenta disfunção orgânica. E as disfunções orgânicas, quais são? Disfunções orgânicas é quando os órgãos do corpo humano já são atingidos pela resposta inflamatória exacerbada. Acontece quando o micro-organismo ele não está sendo combatido, pode ser por conta do antibiótico inadequado ou por outras questões relacionadas à demora no tratamento, mas a conclusão da história toda é que os micro-organismos estão conseguindo se multiplicar e, com isso, estão ativando cada vez mais a resposta inflamatória, e a resposta inflamatória no intuito de destruir os micro-organismos acabam destruindo também as células normais, e isso acontece de maneira sistêmica e vai atingindo os órgãos vitais. Então, uma das disfunções orgânicas é a hipotensão, pressão sistólica menor que 90, ou pressão diastólica menor que 40, oligúria, quando tem uma diurese menor que 0,5 ml por quilo, ou creatinina elevada, maior que 2 miligramas por decilitro, relação PF menor que 300, daí a gente consegue fazer o cálculo pela gasometria, ou necessidade de oxigênio para manter uma saturação maior que 90. Em casos de pacientes que não têm alguma doença que atinge as plaquetas, a plaquetopenia abaixo de 100 mil, ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao maior registro nos últimos 3 dias, vocês já conseguem observar que esses são os sinais e os sintomas dos órgãos para os profissionais de saúde, alertando que, na verdade, a resposta inflamatória exacerbada está atingindo a esses órgãos. Então, são sinais que o corpo dá para a gente, são as dicas que a gente tem que intervir. A gente tem que mudar o antibiótico, ou a gente tem que entrar com um antibiótico específico, e a gente precisa acompanhar esse paciente de maneira intensiva, porque vai ser uma luta contra o tempo a partir do momento que essas disfunções orgânicas começam a aparecer.
O lactato é padrão ouro relacionado a processo inflamatório. Ele é um exame que ele está alterado quando acontece algum processo inflamatório, e o processo inflamatório, no caso da sepse, é causado por conta desse micro-organismo que ele não é impedido de se multiplicar. E com isso a resposta inflamatória ela é ativada. Então o lactato é um exame importantíssimo para abrir um protocolo de sepse, para diagnosticar a sepse. O rebaixamento do nível de consciência, agitação, delírio, aí já está atingindo o cérebro, a resposta inflamatória já atinge o cérebro, nesse caso, aumento significativo de bilirrubina, a resposta inflamatória já está atingindo o fígado. Então, na presença de uma dessas disfunções, sem outra explicação plausível e com foco infeccioso presumível, o diagnóstico de sepse deve ser feito e o pacote de tratamento de 1 hora iniciado imediatamente após a identificação. Aqui é a terminologia antiga. Antigamente, a terminologia era sepse, sepse grave, choque séptico. Agora, a terminologia é infecção sem disfunção, sepse, que é a infecção com disfunção, e o choque séptico, que é quando tem a presença da hipotensão e tem necessidade de implementar a infusão de aminas para manter a pressão desse paciente. Os cuidados de enfermagem: realizar a anamnese e exame físicos dirigidos com atenção especial aos sinais clínicos de disfunções orgânicas, abrir o protocolo de sepse de acordo com cada instituição de saúde, com um pacote de 1 hora, priorizar o atendimento aos pacientes com protocolo de sepse aberto com o objetivo de otimizar a coleta de sangue, hemograma, gasometria arterial, bioquímica, creatinina, bilirrubina, coagulograma, hemocultura, entre outros, e ressuscitação hemodinâmica. Então, tem que ter uma parceria da equipe interdisciplinar. O laboratório tem que estar também em sintonia com essa primeira hora da identificação, porque algumas disfunções orgânicas, elas são identificadas a partir dos resultados de exames laboratoriais, então eles têm que ser coletados e o resultado tem que vir com emergência, de acordo com o protocolo e prescrição médica, iniciar a administração de antibiótico-terapia após a coleta de hemocultura. Então, primeiro a gente colhe a hemocultura, depois administra o antibiótico, porque senão pode ter alguma alteração. Iniciar a ressuscitação volêmica com 30 ml quilo de cristalóide para hipotensão ou lactato alterado. Iniciar a terapia vasopressora, se o paciente apresentar hipotensão durante ou após a ressuscitação volêmica, para manter a pressão arterial média maior que 65. Alocar os pacientes com disfunções orgânicas grave e ou choque em leitos de terapia intensiva assim que possível, a fim de garantir o suporte clínico necessário. Acompanhar o paciente durante todo o atendimento de tratamento nas 6 primeiras horas. Durante essas 6 primeiras horas tem que ter uma reavaliação e um acompanhamento contínuo da equipe de enfermagem. Para isso é importante o registro da avaliação dos status volêmicos e da perfusão tecidual. Geralmente usa corticoide, que é indicado no choque séptico refratário e ajuda a manter a PA no alvo. O corticoide também faz a supressão aí dessa atividade inflamatória que está exacerbada. Geralmente é necessário a implementação de ventilação mecânica. O paciente apresenta essa complicação que é ácido lático, que é relacionado ao aumento do lactato. Ele também apresenta uma hiperglicemia, porque essa resposta inflamatória exacerbada não deixa de ser um trauma e traumatiza a questão do organismo, e pode acontecer uma hiperglicemia. Geralmente, esses pacientes também evoluem para a hemodiálise e tem que fazer aí a questão da terapia renal substitutiva. Então, reflita: a principal meta da equipe de enfermagem é prevenir a infecção, e caso ela esteja diagnosticada, a intervenção e administração de antimicrobiano deve ser adequada para prevenir a sepse. Nos casos de sepse e choque séptico, a meta inclui a identificação precoce das disfunções orgânicas e imediata intervenção da equipe interdisciplinar. Os profissionais de enfermagem, por estarem 24 horas na assistência direta ao paciente, têm inúmeras oportunidades de identificar precocemente as disfunções
e resultar em um desfecho favorável para os pacientes. Aqui são as referências. Obrigado, esse é meu e-mail.